Bom dia, gente. Galerinha do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Quem está falando aqui é a professora Adriana e hoje a gente vai iniciar um novo conteúdo. Bem, hoje a gente inicia o nosso conteúdo de terceiro bimestre, que é o conteúdo esporte. Em específico, na aula de hoje, a gente vai conhecer os esportes de precisão, que é uma modalidade do atletismo, e além disso a gente vai trazer um pouco do contexto histórico da modalidade atletismo. Então, bora lá. Conceito de esporte. O esporte é uma prática social construída historicamente pelo conjunto dos homens e que foi socialmente se desenvolvendo ao longo da história. Então, o esporte ele é uma prática social, né? Principalmente as modalidades coletivas, né? E elas vão se desenvolvendo, vão tomando forma nesse processo histórico, né? De desenvolvimento social do ser humano. Podemos definir o esporte como uma ação social institucionalizada, convencionalmente regrada, que se desenvolve com base lúdica, em forma de competição, entre duas ou mais partes, oponentes ou contra a natureza, cujo objetivo é, por uma comparação de desempenhos, designar o vencedor ou registrar o recorde, sendo seu resultado denominado pela habilidade e estratégia do participante. Então, esse fragmento ele vai trazer algumas características do esporte de forma geral. Qualquer prática que ela tenha a designação de esporte, ela vai conter esses elementos. Que elementos são esses? Ela é institucionalizada. O que é isso? Todo o esporte ele vai ter suas federações, confederações, ele vai ter regras definidas e essas regras devem ser seguida à risca em qualquer local do mundo que essa modalidade for praticada, em qualquer competição, seja ela estadual, federal, seja ela uma Olimpíada, um Pan-Americano, as regras elas são fixas. Outra característica tem a base lúdica, né? As práticas corporais. Em suma, o esporte ele é prazeroso, ele traz diversão, ele traz um bem-estar. É competitivo, uma característica do esporte é que ele vai estar relacionado com a competição, com a vitória, com o êxito, né? Então, o esporte ele é constituído de regras e ele tem como característica ser competitivo. Ok? Contexto histórico. A história relata que o atletismo existia a partir do momento que o homem ficou em pé sobre as pernas, depois começou a andar, depois correr e arremessar coisas e objetos. Mas o atletismo teve seu esplendor na antiga Grécia com os Jogos Olímpicos. Então, o atletismo ele vai estar relacionado com a evolução humana em si. Aquele homem pré-histórico, quando ele passa a assumir a posição bípede, né, que é conseguir ficar na posição ereta, apenas com o apoio dos pés, ele passa a desenvolver o andar. E em seguida, por uma questão de praticidade, de sobrevivência, de utilidade, ele passa a desenvolver a corrida. E quando ele assumiu essa posição bípede, ele passou a ter livre os membros superiores, os braços, as mãos, e isso proporcionou a ele ainda desenvolver a habilidade de manipulação, de lançar, de arremessar. E o atletismo em si, ele vai ter como berço, né, como expansão ali, que vai fazer com que essa prática tomasse características mais marcantes, a Grécia Antiga, que lá na Grécia Antiga era realizado os jogos, que era culto aos deuses, né, o jogo
Dentre os jogos, o mais conhecido eram os Jogos Olímpicos, que eram realizados em Olímpia, né, para adoração ali de Zeus. Então, esses jogos, eles valorizavam muito as práticas corporais, né? A corrida, os saltos, os lançamentos, até mesmo que o grego, ele tinha essa relação de valorização de corpo e alma. Então, o corpo, as práticas corporais, elas eram muito valorizadas nesse período. Na era moderna, o atletismo se expandiu, com os mensageiros de senhores feudais. Os ingleses foram os primeiros povos que estabeleceram regras para o esporte atletismo. Então, quando eu tenho ali período de Revolução Industrial, século XVIII, a Inglaterra sendo pioneira, eu passo, né, a pegar ali a modalidade, a prática corporal, atletismo, e eu passo a sistematizar essa modalidade, inserir regras, condutas, criar federações, confederações, aí eu passo a dar um caráter mais esportivo, mais competitivo ao atletismo. A palavra atletismo vem da raiz grega aton, que significa combate, sendo considerado pelos gregos de grande valor. Segundo a história, Hércules andou pelo mundo realizando suas proezas. Foi para uma ilha e lá praticava corridas e outras provas, né? Então, além da corrida, eu tenho também a corrida de cavalos, né? De bigas, que também foram realizadas ali, principalmente Grécia, Roma também realizava esse tipo de corridas. O atletismo vem sendo praticado desde a pré-história, onde o homem praticava atividades naturais para sua sobrevivência. Hoje podemos dizer que, em termos gerais, o atletismo é um conjunto de provas individuais ou coletivas que se baseiam em 4 atividades: marcha, corrida, salto e arremessos. Então, sintetizem isso daí. Quando eu falo de corrida, eu posso ali ter 4 subclassificações. Eu posso ter a marcha, eu posso ter a corrida, eu posso ter o salto e eu posso ter os arremessos, ok? Sempre eu vou ter ali um caráter competitivo, ok? Na Grécia Antiga e conforme a mitologia grega, os Jogos Olímpicos surgiram quando Hércules, né, andou pelo mundo realizando proezas, foi para uma ilha e lá praticava a corrida, em outras provas juntos com seus irmãos. Lá construíram um estádio que até hoje a gente utiliza a nomenclatura e até hoje o formato oval da pista de corrida, que era o formato que era realizado na Grécia Antiga, ela permanece até hoje, né? Aquele formato oval, onde por fora eu realizo as provas de pista e dentro eu vou realizar as provas de campo, que a gente vai estar conhecendo e vendo isso nas próximas aulas. E praticavam corridas, e os vencedores recebiam coroas de ramos de palmeira e eram considerados semideuses. Então, a figura do Hércules, né, ela é emblemática ali para o povo grego, que seria aquele semideus, né, aquele homem com capacidades físicas extraordinárias. Lembrando que o grego ele valorizava essa relação com o corpo. Aí aqui a gente tem numa imagem, né, imagem de um estádio, que até hoje o formato da pista de corrida segue esse formato oval. Saindo um pouquinho do contexto ali mundial e vindo um pouco para o Brasil. No Brasil, o atletismo começou a ser praticado em 1910 por estrangeiros radicados no país, principalmente ingleses, que a gente viu, né, nos slides anteriores, que eles foram os pioneiros ali em sistematizar, em esportivizar o atletismo.
A primeira competição foi realizada em São Paulo, em 1914. Com a Primeira Guerra Mundial, o esporte foi paralisado e retornou em 1918. O maior percussor desse esporte foi o jornal O Estado de São Paulo, em 1924. O Brasil participou, né, da sua primeira Olimpíada. No Brasil, a gente tem a Confederação Brasileira de Desporto, o CBD, né, que dirigiu o atletismo até 1977. Depois foi criada a Confederação Brasileira de Atletismo. Então, olha aí uma característica do esporte. Ele é institucionalizado, né? Ele tem ali confederações, federações que vão regir as competições, vão ali coordenar, ordenar, organizar os calendários de competições, as regras, questão de arbitragem. Então, é isso que o esporte vai ter de diferente, por exemplo, do jogo, que foi um conteúdo que a gente já viu nas nossas aulas. Então, gente, a gente vai ficando por aqui, né? Tomem ali a essência do atletismo, né? Que é uma prática corporal, que ele vai ter como base corrida, salto, arremesso, a marcha, que é o caminhar, marchar é andar, certo? E ele é um esporte, ele é institucionalizado, ele tem regras, ele tem competições, mas ele surge como uma prática de sobrevivência do ser humano, aí somente na Inglaterra, século XVIII, que ele passa a ser esportivizado, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, até a próxima aula, tchauzinho!